A situação que nós estamos vivendo hoje com os Estados Unidos é algo sem precedentes, né, na história das relações diplomáticas de quase 200 anos, né, cerca de 200 anos que nós temos com a hoje maior economia do mundo. E não só do ponto de vista econômico, né, você estava se referindo evidentemente ao tarifaço, mas sobretudo do ponto de vista diplomático. Eu sempre gosto de mencionar, né, ou melhor, de lembrar que até hoje nós estamos aí caminhando para o 8º mês, né, do mandato do presidente Trump. Até hoje nós não temos um embaixador americano nomeado em Brasília, né? É algo realmente muito estranho e que reflete, na verdade, a deterioração, né, da nossa relação diplomática bilateral. Com relação ao tarifaço, eu acho que nesse momento, né, diante da gravidade da situação, nós estamos aí hoje com a tarifa média para os exportadores brasileiros, né, adentrar o mercado americano da ordem de 33%, né, lembrando que essa tarifa era algo como 2,5%, ela sobe para 33%, se você considerar a tarifa média ponderada pelos fluxos de comércio de 2024. Mas é evidente que essa tarifa média ponderada, ela tende a diminuir com o tempo em função do fato de que os produtos que hoje são taxados com 50%, eles vão tender a cair, né? Então, essa tarifa ela vai acabar ficando com mais peso para os 10%. Né? Dito isso, a melhor métrica para você medir a barreira no mercado americano é a média simples. Essa média simples hoje ela sai de 3,9%, ela está em 49%. Né? Então, o Brasil hoje, dentre os países do mundo, né, mais taxados pelos Estados Unidos, né, somos os mais taxados, melhor dizendo, né? Brasil e a Índia agora recentemente com 25% adicionais em função da compra de petróleo da Rússia e etc. Mas acho que a grande pergunta, e você foi muito feliz na sua explanação inicial, por que não há diálogo, por que o presidente Lula, por exemplo, não ligou ou não tentou uma ligação com o presidente Trump? O que seria esperado, ainda que se considere uma relação diplomática muito ruim, não há alinhamento ideológico claramente, né, entre os dois presidentes, mas há o dever institucional, né, do cargo de você tentar fazer alguma coisa, tentar uma comunicação, sobretudo com aquela que é a maior economia do planeta. Nós estamos falando de uma economia de 29 trilhões de dólares, nosso segundo maior parceiro comercial e nosso principal destino de exportações industriais do país. Antes de entrar nesse ponto especificamente, eu gostaria de fazer dar um pequeno passo atrás e acrescentar algo, né, em relação ao que já foi falado por você e pelo Pina. Essa discussão, eu acompanhei ela desde o início, a questão política interna, a questão comercial, que foram misturadas na carta enviada em 9 de julho, né, para o presidente Lula. Essas questões, até pouco tempo atrás, ou pelo menos pouco antes da cúpula dos BRICS, elas eram questões claramente ortogonais, né, na cabeça do presidente Trump. E por que eu digo isso, da onde eu tiro essa conclusão? A questão da política interna, a questão do judiciário brasileiro com relação ao julgamento do presidente Bolsonaro, a questão das redes sociais, essas questões já estavam postas até antes do presidente Trump ser eleito. Vamos lembrar que havia um desconforto muito grande entre o Elon Musk e o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, mesmo antes das eleições do Trump. O deputado Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, salvo o melhor juízo, ele chegou em março nos Estados Unidos. Antes do dia 2 de abril do tarifaço, já havia gestões sendo feitas pelo deputado, inclusive a comissão de parlamentares esteve também nos Estados Unidos, colocando a situação do Brasil, dando a sua posição. Então, todos esses temas de política interna, eles já estavam colocados, né? E ninguém esperava que isso ia ser contaminado com o tema da negociação comercial. Tanto é que no dia 2 de abril, para nossa surpresa, o Brasil ficou com 10%. Né? Enquanto parceiros comerciais, aliados históricos americanos, como é a União Europeia, ficou com a tarifa de 20%. Né? A própria China ficou com a tarifa de 34%, o Vietnã ficou com a tarifa de 46%. Canadá e México também foram ameaçados, aí depois ele retrocedeu, falou, não, se for conforme com as regras do USMCA, não paga a tarifa, mas se não for, vai pagar uma tarifa adicional muito alta. Enfim, esses temas estavam colocados. A questão começou realmente a haver uma contaminação a partir do momento em que o Brasil cedia a cúpula dos BRICS, né, aqui no Brasil. Então, para mim, esse foi o grande divisor de águas e foi aí que houve a contaminação dos temas.